Seja bem-vindo a mais um episódio do EcoMove, o podcast oficial do EcoConnect Business, onde conectamos inovações, ESG e impacto social com quem está na linha de frente da transformação. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como o desenvolvimento sustentável pode acontecer de forma real, prática, tanto nas políticas públicas quanto dentro das empresas, especialmente nas pequenas e médias. No primeiro bloco, vamos conversar com Bruno Abdala, especialista em desenvolvimento territorial e políticas públicas, sobre como a sustentabilidade pode ser uma força transformadora nas regiões, conectando justiça social, meio ambiente e economia local. E no segundo bloco, nós recebemos Juliana Araújo, especialista em sustentabilidade no cenário Mercosul, para discutir os desafios enfrentados por pequenas e médias empresas na implantação real de práticas ESG e os riscos do greenwashing. Então, vamos nessa. Da base ao topo, sustentabilidade com força de desenvolvimento regional. Bruno Abdala, nosso convidado do primeiro bloco, no sexto episódio do EcoMove. Bruno, seja bem-vindo. E a nossa pergunta é: como é que o desenvolvimento de uma região, seja no campo ou na cidade, pode melhorar a qualidade de vida das pessoas e também contribuir para um futuro mais sustentável? Olá para todo mundo, olá Garrone, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação participar aqui do Ecomove e posteriormente desse evento tão importante aqui para o estado de Goiás. Garrone, essa pergunta me faz refletir sobre o conceito de desenvolvimento. Durante muitos anos essa palavra, esse conceito, ele foi muito atrelado à economia neoclássica. O desenvolvimento era muito vinculado a uma ideia de progresso, de crescimento econômico. Então, um viés bastante economicista, do termo, e isso obviamente influenciou a maneira como as pessoas pensavam que a qualidade de vida poderia ser alcançada. Então, como uma flecha de crescimento econômico, a qualidade de vida seria, basicamente alcançada a partir disso. Os exemplos ao redor do mundo foram nos mostrando que não, que o desenvolvimento ele não carece só do crescimento econômico. E então essa palavra, esse termo passou a ser disputado por vários vieses. Então foram surgindo o desenvolvimento humano, o desenvolvimento social, o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento político. Então, nessa seara, eu acredito que para a gente alcançar o desenvolvimento, a gente precisa pensar em 4 dimensões básicas, que seriam a dimensão social, a dimensão cultural, a dimensão econômica e a dimensão ambiental. Só a partir dessa complexidade de dimensões, ou seja, desses 4 âmbitos, é que uma região ela pode alcançar o desenvolvimento. Então as políticas públicas direcionadas a certo recorte territorial, elas precisam ter, no seu escopo, as vinculações dessas 4 dimensões: social, ambiental, cultural, econômica. A gente vive num mundo complexo e para alcançar essa qualidade de vida, as políticas precisam ser direcionadas a alcançar na sua seja qual política for, essas 4 dimensões. Então a qualidade de vida ela só é, de fato, eh, distribuída à população quando essas 4 dimensões estão em vigor. Olha, nós temos algumas perguntas, porque elas baseiam nas informações, nas curiosidades das pessoas. Então nós podemos imaginar quais são as maiores dificuldades que você enxerga na hora de colocar práticas políticas que cuidem ao mesmo tempo das pessoas, do meio ambiente e da economia local. É exatamente isso que eu vinha falando. Alcançar essas dimensões talvez seja o ponto principal, seja a maior dificuldade das políticas públicas. É um gestor entender que ou um articulador de políticas entender que na construção de uma política pública essas dimensões precisam estar presentes. Como eu disse, seja qual política for, seja uma política ambiental, uma política de educação, essas outras dimensões precisam constar no desenho dessa política pública. Isso porque a gente com a velocidade talvez da modernidade, a gente perdeu um pouco a compreensão dos ciclos da vida, né, da importância dos ciclos da natureza. Eu falo muito que, por conta de um grande professor que eu tive, que sociedade é natureza.
A gente não somos coisas diferentes, né. Durante muito tempo a sociedade entendeu que ela estava à parte da natureza, sociedade e natureza. Isso fez com que a gente imaginasse que éramos maiores, que poderíamos controlar a natureza, enfim. E eu acho que a principal concepção que nós temos que ter é que nós fazemos parte da natureza e precisamos voltar a entender esses ciclos. Com essa compreensão mais holística da nossa posição no mundo, eu acho que a gente alcança a ideia de como essas políticas públicas precisam estar vinculadas a essas 4 dimensões que eu tanto cito. Então acho que o papel principal da gente conseguir, alcançar essas políticas para pessoas, para o meio ambiente, para a economia, seja justamente um outro paradigma, né, de entender que todas essas dimensões são fundamentais para a evolução da sociedade. Olha, nós gostaríamos que você nos desse um exemplo de um lugar onde essas ideias de desenvolvimento sustentável deram certo e ajudaram a transformar a realidade das pessoas. Acredito que existem inúmeros exemplos ao redor do mundo que a gente pode citar, desde grandes exemplos de países que desenvolveram até pequenas comunidades. Eh, o caso da Terceira Itália no ponto de vista do desenvolvimento territorial, as comunidades tradicionais indígenas ou quilombolas que nos ensinam há anos como conviver mais harmonicamente, ou mesmo na área do turismo de lugares que conseguiram se adequar mais a um turismo de base comunitária do que a um turismo de massa, né, conseguindo desenvolver a comunidade local e ela participando de fato da construção do turismo, daquilo que é interesse da comunidade de apresentar ao turista. Temos exemplos em assentamentos rurais ou espaços rurais com famílias de agricultores familiares, ou mesmo do médio agronegócio que consegue fazer uma gestão importante e inteligente, da produção. Isso, repercute não só na qualidade ambiental, mas na valorização do próprio produto, né. Então, assim, exemplos nós temos aos montes. Eu acho que o mais importante, além desses exemplos, é a gente pensar que nenhuma política pública que foi, direcionada a algum lugar, ela pode ser importada, porque ainda que os exemplos sejam importantes, sejam as experiências ao redor do mundo, ou mesmo no nosso quintal, né, no município, no estado, sejam importantes, a gente compreender como é que as experiências deram certo, há um risco muito grande de importar uma política pública, porque o espaço ele é importante, a dimensão espacial ela é importante. Então, ainda que uma política dê certo na Europa ou nos Estados Unidos ou mesmo em África, importá-la ao Brasil ou a Goiás, ela pode ser problemática, porque nós temos uma realidade diferente, né. A dimensão espacial aqui é diferente, porque a sociedade é mais complexa ou tem uma complexidade diferente, os aspectos ambientais são diferentes. Então a construção de uma política, local, ela precisa identificar nos atores locais, na construção do espaço, aquilo que melhor se adapta. Como as comunidades podem participar desta construção dessas políticas, trazendo seus conhecimentos, suas tradições, suas necessidades para o centro das decisões? Eu acho que essa é a grande questão. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável ou desenvolvimento territorial, eu acho que trazer a população para dentro da discussão é o mais importante. Eh, mas isso não é simples, porque a vida ela é complexa, né, ela é difícil. Então, você trazer a população para participar nem sempre é uma tarefa fácil. Esse foi o meu estudo, por exemplo, no doutorado. Eu estudei uma política pública importante do ponto de vista da inovação institucional, que é o Programa Territórios da Cidadania. Ele é uma política que criou espaços de participativos, os colegiados territoriais, ela é mormente voltada aos espaços rurais, mas a gente tinha grande dificuldade de compreender como que essa participação de agricultores, de atores sociais e políticos se davam nesse colegiado. Porque muitas vezes um agricultor tinha que sair da sua terra, andar 20 quilômetros para participar de uma política, de um debate, de uma discussão no colegiado, que ele pouco assimilava. E pouco assimilava não por incapacidade dele, mas por incapacidade da burocracia da política, né, que não se adequava à realidade desses agricultores. Então havia uma discrepância naquilo que a política queria intervir no território e as demandas reais desses agricultores. Eu fiz o foco no Vale do Paraná. Então, a participação social ela nem sempre é fácil, mas esse é o caminho possível,
porque é aí que a gente entende o lugar final da política pública, que são as pessoas, né. Então são elas que conhecem o território, são elas que identificam suas demandas, seus problemas, e muitas vezes, e talvez a maior parte das vezes, são elas que têm as soluções para os problemas que elas enfrentam. Então a gente criar uma política de cima para baixo, né, nos gabinetes, ela nem sempre alcança o que é esperado. Então trazer essa população para participar, os mecanismos que a gente pode criar, talvez seja o X da questão. Olha, na prática, como os governos, empresas, universidades e organizações podem se unir para fazer com que esse desenvolvimento mais justo e sustentável aconteça de verdade? Todas essas instituições, Garrone, elas são fundamentais para o debate público. E talvez o debate institucional seja a principal saída. Esse podcast, o evento que vocês organizam, as universidades, o terceiro setor, enfim. Eh, Trazer à tona o debate sobre o desenvolvimento, ele é fundamental. Eh e aí as universidades têm um papel importante, o terceiro setor tem um papel importante, as organizações da sociedade civil, de maneira geral, são fundamentais para o debate sobre o caminho que a sociedade quer seguir, mas a política pública, ela é ação do Estado. Então, mesmo que todas essa comunhão de instituições estejam dispostas a atuar, a gente precisa fazer com que o Estado atue, porque é o Estado capaz, de fato, de alcançar todo o território. Às vezes é muito clichê dizer que a gente tem um território de dimensões continentais, mas ainda que a gente pense numa política pública global, ela há diferenças regionais importantes e essas políticas precisam ter essa qualificação regional. Então, trazer as universidades, trazer o terceiro setor, trazer o empresariado para discutir essas questões é fundamental, porque o Estado sozinho não dá conta de fazer, mas é ele quem faz. Então ele precisa ouvir essa população, precisa ouvir essas instituições para de fato conseguir atuar da melhor maneira possível. E aí é nosso papel enquanto sociedade civil, cobrar, fiscalizar, estar atento e indicar quais são essas demandas, quais são essas prioridades que o Estado precisa atuar. Olha, nós precisamos falar sobre o evento, o EcoConnect Business, e nós queremos o seu ponto de vista, né, da importância de um evento como esse que traz essa temática ESG, né, para o centro dos negócios. Eu acho que ele é fundamental. Goiás é um estado maravilhoso que tem capacidades gigantescas. Nós formamos pessoas brilhantes e muitas vezes temos perdido essas pessoas para outros países, para outros estados, enfim. E temos caminhado na questão da tecnologia de uma maneira forte também. Então, um evento como esse, que conecta pessoas, conecta empresas, conecta as iniciativas, ele é fundamental para a gente conseguir, avançar nesse sentido e, já que falamos tanto de desenvolvimento, conseguirmos encaixar políticas de desenvolvimento que sejam suficientes para toda a população. Senhoras e senhores, sustentabilidade como força de desenvolvimento regional. Esteve conosco no primeiro bloco do sexto episódio, Bruno Abdala. Os nossos sinceros agradecimentos e as suas considerações finais. Agradeço imensamente o convite, fico feliz de participar, de um movimento importante aqui no estado de Goiás e estou sempre às ordens. No segundo bloco desse episódio, o desafio da sustentabilidade real entre o discurso e a prática internacional. E a nossa convidada extraordinária, Juliana Araújo. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. E olha, e antes da gente entrar nas questões técnicas, por favor, conta pra gente quem é você e o que te trouxe até esse universo de sustentabilidade e ESG. Eu sou Juliana Araújo, especialista em sustentabilidade e ESG. Tenho uma empresa que se chama EcoHorizon, que atua no Mercosul. A gente faz consultorias técnicas e implementação de auditorias na área de sustentabilidade no mercado europeu e agora a gente está trazendo uma unidade para Goiânia, no centro-oeste do Brasil. Olha, para começar, explica pra gente, para quem está nos assistindo, o que é o greenwashing. Ok? O greenwashing são tendências de empresas quererem publicizar ou utilizar um marketing enganoso
de implementação de sustentabilidade onde que isso não existe. Vamos lá. Se você pega e fala, vou plantar uma arvorezinha verde ou vou trocar meu copinho de café, pode ser que isso não é uma implementação de umas práticas sustentáveis. Práticas sustentáveis, a sua empresa tem que estar realmente de acordo com rates internacionais, de acordo com normas e técnicas locais. Isso sim é implementar na sua empresa, tanto a pequena empresa quanto a média e a grande, implementar questões para auxiliar a sua logística de forma sustentável. Como ele afeta nas empresas no Mercosul? Uma empresa que está praticando greenwashing, ela não é socioambiental. Ela é uma empresa que está enganando os seus clientes. Ela, na verdade, está maquiando, utilizando uma maquiagem para tampar as suas ações. Então, para mim entender, o greenwashing é uma ação errada ou é um órgão fiscalizador para quem não está praticando corretamente? Para o pessoal entender mesmo, os empresários têm que estar atentos nessas mudanças que está acontecendo a nível mundial, não aplicar ferramentas de marketing enganoso. Essa é a questão. É algo bem polêmico. Ó, Vou falar, uma empresa vai plantar arvorezinha. Ok, sou uma empresa sustentável? Não. Não é só você plantar uma arvorezinha que você vai ser uma empresa sustentável. Você realmente tem que criar condições sociais, criar condições ambientais e criar questões de governança para sua empresa. Para sua empresa estar implementando todas as 3 características dentro do ISG. quais são as principais tendências globais que você enxerga hoje, moldando o futuro da sustentabilidade nas indústrias? Ok, as principais tendências internacionais é uma empresa local, tanto micro, macro empresa, implementar, por exemplo, um ratings de sustentabilidade, você aderir a pactos globais. Eu vou citar outros, por exemplo, você pode implementar a ISO 9000 de qualidade, ISO ligada à ambiental, que é importantíssima para esses próximos anos. Você realmente, como um empreendedor, contratar um consultor ou uma empresa que é especialista em ESG e em sustentabilidade, esses consultores vão vir na sua empresa e implementar ISO 9000, ISO 14000, ISO 45000, são ISOs que realmente diz, eu tô te garantindo que você é um empresário com foco em sustentabilidade e estou criando credibilidade para que a sua empresa ela atue no mercado de uma forma mais sustentável e com esses critérios ISG. Inclusive, após a implementação de fatores como ISO, esses rates de sustentabilidade como CDI, EcoVadis, você pode também estar aderindo ao Pacto Global. Olha, a pauta ESG tem ganhado força em diferentes regiões do mundo. Você vê uma harmonização de critérios entre países ou ainda estamos lidando com realidades muito fragmentadas? Ok. Atualmente, lá fora, no mercado internacional, a gente atuando há diversos anos e a gente observa que o Brasil está caminhando, está caminhando. Poderia já estar desenvolvendo algo mais Estamos forte atrasados há quantos anos? no mercado 12, internacional 13 ou anos? global. É. Não chega a isso. Eu acredito que agora com a COP30, em Belém do Pará, esse ano, em novembro, a tendência é que os grandes empresários, médios empresários e os pequenos empresários atuem de uma maneira mais ponderada e de uma maneira mais objetiva nesse mercado, sabe? Nesse mercado de adaptação ao que está acontecendo lá fora. Obviamente, no mercado internacional global, a gente olha que a Europa, ela cria normas internacionais. A gente tem comitês lá fora, inclusive tem 3 brasileiros, eu sou uma das brasileiras que participo desses comitês a nível internacionais, outras 2 pessoas é no sudeste brasileiro, e representando o centro-oeste brasileiro, vocês têm uma pessoa, né, lá fora, que pode estar trazendo essas informações de uma forma mais complexas. O Brasil está um pouquinho atrasado, eu digo aí em torno de uns 10 anos. Isso é relevante, né? É. Olha, que legislações
ou diretrizes internacionais você acredita que vão se tornar referência obrigatória para as empresas nos próximos anos? Ok. Acredito que o primeiro passo para um micro e um médio empresário, até mesmo os grandes empresários aqui locais, do que eu tenho observado no mercado do Centro-Oeste, é a implementar. Quero realmente implementar sustentabilidade ESG, então vamos lá. Vou aderir a um pacto global da ONU, vou aderir a consultorias internacionais ou locais de profissionais que estão ligados com o Conselho de Engenharia, com conselhos, diversos conselhos que já estão atuando, por exemplo, também o Conselho de Farmácia do Estado, eles têm vários profissionais que já estão implementando em casas farmacêuticas, indústrias farmacêuticas, alguns itens, alguns critérios internacionais, que são a utilização das ISOs, a aderência a rates de sustentabilidade. Então, eu acredito que um empresário que quer adotar práticas sustentáveis e aplicar o ESG na sua empresa, entrar em contato com o pessoal até mesmo do evento que está produzindo, né? Vocês aqui do EcoMove e também do como se Connect chama? Business. Ok? Connect Business, o pessoal da SEG. Então, eu acredito que se os micros e médios e grandes empresários entram em contato, até mesmo com a diretoria de sustentabilidade da ASEG, eles conseguem ter um contato com consultores relevantes no mercado para estar aplicando rates de sustentabilidade, critérios de qualidade, critérios ambientais, critérios ligados já a energias renováveis. Então, eu acho que isso é muito importante. Até mesmo a gente está aqui nesse podcast falando sobre esse tema, que é tão importante a nível internacional e agora no Mercosul. Como as empresas podem preparar para um futuro em que exigências ESG sejam cada vez mais integradas aos créditos de licitação, acesso e crédito e comércio internacional? Ok. Eu vou trazer bem para próximo, tá? A realidade do que eu vejo aqui no Centro-Oeste. Aqui no Centro-Oeste, vocês têm grandes empresas, micro e médio empresas, que já estão renomadas para entrar no mercado internacional. Aqui vocês têm o Cerrado, que é rico em questões ambientais. A questão é não só utilizar um marketing de uma forma correta, mas como também você implementar realmente questões sociais, questões ambientais e questões de compliance dentro da empresa. Questões de compliance, questões de governança, não só contratando um advogado do setor, não só contratando um engenheiro do setor especializado nessa área, para você, ou outros profissionais também, consultores, que já estão no mercado e podem estar implementando de uma forma auditável essas questões e essas, digamos, esses critérios ligados a ISOs. Eu acredito que o primeiro passo é você ter uma conscientização, você, o empresário, ser consciente do seu impacto, gerar valor para sua empresa e gerar também valor para os seus clientes. Então, implementar, volto lá na tecla, rates de sustentabilidade e normativas internacionais é muito importante. Olha, na sua experiência, como as certificações internacionais têm impulsionado práticas mais sustentáveis nas indústrias europeias? No contexto europeu, eles estão bem avançados em questões de implementação de controles de qualidade, não conformidades, você ter uma gestão dessas não conformidades a nível de controle de segurança mesmo, dentro de critérios do ISG. Mas eu acredito que seria interessante a gente estar trazendo aqui para o Brasil a visão do que está no mercado internacional e o que está no Mercosul agora acontecendo, né? Baseado no que você mesmo me questionou no início. É interessante pequenos, médios e grandes empresários estarem implementando certificações internacionais ligadas à qualidade, segurança do trabalho, energias renováveis, ambientais, que aí você tem uma visão ampla de sistema de gestão integrado,
Hoje você tem uma cadeia produtiva muito grande em empresas de médio e grande porte, aqui até mesmo no estado de Goiás, que você já tem que estar implementando essas questões para estar exportando. A gente já está fazendo exportações para o mercado europeu, para o mercado asiático, né? E a gente precisa estar implementando não só ISOs, quanto também critérios ISG e rates de sustentabilidades plausíveis no mercado. Olha, para as empresas latino-americanas que desejam exportar para a Europa, quais são os maiores desafios em termos de certificações, adequação aos padrões ESG exigidos pelo mercado europeu? Ótimo. Essa é uma pergunta muito, muito importante. Atualmente no Centro-Oeste, é ideal grandes empresários, médios empresários e pequenos empresários estarem participando de eventos como esse que vocês vão estar produzindo em setembro. Estar em contato também com associações empresariais, onde você pode ter um acesso a consultorias. É muito importante você buscar, como empresário, consultoria de pessoas especializadas para implementar no seu sistema de gestão o que realmente é importante a nível de qualidade, a nível de sustentabilidade, a nível de ambiental e a nível de compliance, não ficar só, ok, vou implementar um compliance e não ter esse documento que é auditável. O importante é você ter a elaboração desses sistemas ou utilização de um software que você mantém esses padrões de qualidade alto a nível ISG e você implementa de uma forma completa, a 360 graus, esses critérios dentro da sua empresa. Você acredita que a pressão por mais transparência nas cadeias produtivas, como rastreabilidade, auditorias ESG, devem ser intensificadas? Absolutamente sim. Lá fora, isso já há mais de 10, 15 anos é aplicável. Então, hoje, tanto o Centro-Oeste como o Brasil inteiro, o Mercosul, eu digo, tem que aplicar sim esses critérios de uma forma mais, digamos, objetiva e de uma forma que você possa ter um controle realmente dessa documentação. Ou você aplica um empresário pequeno, médio e grande porte, aplica um software ou você utiliza nessas tecnologias atuais para estar aplicando critérios de ISG na empresa de uma forma mais controlada, auditável, porque não tem como você vender um produto hoje, digamos assim, falando eu tenho critérios sustentáveis e aplico ISG, sem que você tenha uma rastreabilidade desses produtos, da tua cadeia produtiva, entendeu? E quais os setores que estão mais expostos? Ok. Os setores mais expostos que eu acredito aqui no Centro-Oeste e tanto no Mercosul, de uma visão mais ampla a nível internacional, acredito que é o agrobusiness, o agronegócio, a mineração, a indústria têxtil, você precisa realmente fazer uma auditoria ou implementar consultorias focadas em ESG para esses 3 setores. Acredito que, as indústrias farmacêuticas do Centro-Oeste, elas já estão a nível internacional, isso é um ponto muito positivo. Isso é um ponto muito positivo. Senhoras e senhores, internacionalmente foi a pauta que nós discorremos com ela, Juliana Araújo. Obrigada, Muito obrigada. obrigado, o Ecomove e toda a sua equipe, gratos à sua Ok, muito presença, aos seus obrigada. esclarecimentos. E a gente encerra aqui com você esse episódio. Ok, muito obrigada. Obrigada por todos vocês, atenção, obrigada. E é isso. Siga-nos nas nossas redes sociais, acompanhe o Ecomove e um abraço para vocês até o 7º episódio.